Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é drogas, ação no sistema nervoso. Vamos entender melhor esse tema? Habilidades BNCC dessa aula. Explicar como o sistema nervoso pode ser afetado por substâncias psicoativas. As drogas são substâncias que alteram o comportamento do organismo. Pode ser devido à ação do sistema nervoso, em relação ao seu comportamento social. Então, por definição, são quaisquer substâncias utilizadas que causam alterações na estrutura e na função do organismo. As drogas podem ser classificadas quanto à origem, quanto aos seus efeitos, entre outros. Medicamentos, por exemplo, são drogas. Mas quando nós falamos em drogas no sentido de ação no sistema nervoso, estamos falando especificamente daquelas substâncias que causam alterações, muitas vezes não recomendadas pelos médicos. As drogas psicotrópicas agem no sistema nervoso central, produzindo alterações de comportamento, humor e cognição. Então nós temos aqui substâncias que alteram o comportamento, concentração, estímulos externos. Como que essas drogas atuam no nosso sistema? As drogas são classificadas em drogas estimulantes. Essas drogas aumentam a atividade do encéfalo porque imitam ou cooperam com os neurotransmissores como a epinefrina e a dopamina. Aqui nós temos as drogas que aumentam frequência cardíaca, batimento cardíaco. Estamos falando também em relação ao funcionamento do pulmão. Então nós temos pessoas que nesse momento estão mais eufóricas, estão mais dispostas, se sentem melhor em relação à atuação em um esporte. Elas provocam alerta, disposição e resistência. Porém, depois que passa o efeito, as drogas estimulantes conferem cansaço, indisposição e também sintomas depressivos. Quais são as drogas estimulantes? Nós temos como exemplo a nicotina, presente no cigarro, a cafeína principalmente em doses não recomendadas, anfetamina, cocaína e o crack. Então, são exemplos de drogas ilícitas, proibidas, com exceção do cigarro, que nós temos aqui esse estímulo ao sistema nervoso central. Drogas depressoras. Elas atuam na diminuição das atividades cerebrais de seu usuário, deixando-o devagar, desligado, alheio, menos sensível aos estímulos externos. Então, nós temos aqui drogas que atuam nos receptores. Então, a pessoa não tem muito controle sobre as suas sensações. Muitas vezes não sente frio, não sente calor, não sente perigo. Então, estar próximo de uma chama não tem aquele estímulo exagerado de fuga naquele momento. Então, ele não tem noção muitas vezes do perigo que está correndo. Nós também temos aquelas drogas que deixam o usuário um pouco mais sonolento. Exemplos de drogas depressoras. O álcool atuando também na parte de equilíbrio, né? Quando uma pessoa está alcoolizada, ela também tem essa alteração no seu próprio equilíbrio. Inalantes, solventes, soníferos, ansiolíticos, antidepressivos. Os antidepressivos, falando aqui, quando são usados em doses não recomendadas pelos médicos. E também a morfina. Outro tipo de droga é a chamada droga perturbadora. Essa droga ela causa distorção das atividades cerebrais, podendo causar perturbações quanto ao espaço e tempo, percepção de estímulos pelos 5 sentidos e alucinações. Então essas drogas elas atuam no sistema nervoso e acabam causando uma confusão mental. Então muitas vezes o usuário não sabe muito bem onde está, não tem muita noção da sua percepção em relação aos estímulos externos, causam alucinações. Quais são as drogas perturbadoras do sistema nervoso? A maconha, o êxtase, cogumelos alucinógenos, LSD e medicamentos anticolinegérgicos. A OMS traz alguns fatores motivadores da entrada de muitas vezes usuários nesse mundo das drogas. Então você tem alguns casos que são relatados como aceitação em determinado grupo, momento de infelicidade, estresse, curiosidade, entre outros. Então esses fatores motivadores estão relacionados também com a vida social do indivíduo. Muitas vezes que no momento de fraqueza, se sentindo vulnerável, acaba entrando no mundo das drogas. Aqui nós temos a imagem do nosso sistema nervoso central. Vamos relembrar? O nosso sistema nervoso é dividido em central e periférico. No sistema nervoso central nós temos o encéfalo, composto por cérebro, cerebelo e tronco encefálico.
E nós temos também a medula espinhal, no sistema nervoso central. A atuação dessas substâncias psicoativas são diretamente relacionadas ao encéfalo. Então nós temos aqui, por exemplo, o cerebelo. Como falei, o álcool atua nesse ponto. O cerebelo é responsável por controlar movimentos voluntários do corpo, a postura, a aprendizagem e também o ponto de equilíbrio. Então, muitas vezes, quem está alcoolizado não tem muito equilíbrio em relação à sua movimentação. Nós temos também a atuação diretamente no encéfalo em relação à concentração, aprendizagem, cognição. Então, são pessoas que muitas vezes não conseguem ter uma concentração desejada aos estudos, por exemplo. Nós temos outros malefícios ao corpo, como o câncer. Então, essas substâncias usadas de forma exagerada, de forma proibida, nós temos aqui a atuação nas células, muitas vezes desencadeando essa multiplicação irregular das células, formando os tumores, lesões no fígado, doenças contagiosas, alterações na capacidade de pensar, aqui nós estamos falando relacionado também ao raciocínio, problemas de coração e mau funcionamento dos rins. Na gravidez, as drogas são ainda um perigo maior. Os efeitos podem ser o aborto, o parto prematuro, restrição do crescimento, baixo peso para a idade gestacional e má formação congênita. Vamos entender como que acontece o ciclo do vício. Observe a imagem. O primeiro momento é o da tolerância, ou seja, a pessoa faz uso dessas substâncias e torna tolerante a ela. Depois disso, nós temos o ciclo da dependência. Chega um momento em que a pessoa está dependente dessa substância. No terceiro momento, nós temos a abstinência. Quando chega nesse momento, nós temos aqui um indivíduo que cessa o uso dessa substância e aí acaba tendo sintomas muito característicos pela falta desse medicamento ou pela falta dessa substância. A forma de prevenção do uso das drogas. Nós temos a prevenção primária, que são as ações para impedir o primeiro contato. Então aqui nós estamos falando de palestras em escolas, momentos educativos, explanação dos riscos, como uma forma educativa de alerta dos principais riscos que as substâncias oferecem. Já a prevenção secundária, nós temos um momento que evita complicações decorrentes do contato com a substância. Aqui, o indivíduo já teve contato com essa substância e a partir daí são tomadas medidas ambulatoriais e também sociais para que haja a minimização dessas complicações. Já na prevenção terciária, em caso de dependência, evita complicações, promove a reintegração e o apoio à família. Aqui nós já temos usuários que estão dependentes dessas substâncias e são encaminhados para o tratamento também médico, muitas vezes as internações, para que ele seja reintegrado à sociedade e também contando com seu apoio familiar. O cuidado profissional envolve alguns momentos. O primeiro, desintoxicação. Segundo, psicoterapia. Terceiro, medicamentos. Em alguns casos, a internação. Então, esse período de desintoxicação é retirado aos poucos a substância do organismo, o indivíduo vai diminuindo gradativamente as doses. Depois nós temos um processo justamente relacionado com a psicologia, ajudando nessa terapia. Medicamentos para fazer o controle dos sintomas característicos, principalmente na fase de abstinência, e aí a internação em alguns casos, quando necessário. O apoio da família é fundamental. Os membros da família tornam-se mais próximos e estabelecem uma relação de confiança e apoio. Muitas vezes o indivíduo vai conseguir o apoio necessário para vencer esse momento com o apoio da família. Então esse apoio é caracterizado pela presença, pela levar esse indivíduo à companhia em tratamentos tanto médicos como psicológicos. Um terceiro momento da recuperação é em relação ao ciclo de amizades. Aqui nós temos a ampliação da rede de suporte social, ou seja, ciclo de novas amizades, amizades que vão dar apoio a esse usuário para vencer esse problema. A abordagem da saúde mental na atenção primária tem aspecto relevante, o que reforça o papel do médico de família e comunidade na identificação de pessoas que enfrentam problemas. Então nós estamos falando já daquela atenção primária nas unidades básicas de saúde, que já entendem qual é a dificuldade do usuário, quais são as medidas que devem ser tomadas e faz o encaminhamento correto para o tratamento psicológico, para o tratamento médico. Vamos realizar alguns exercícios? Drogas depressoras são substâncias capazes de diminuir as atividades do sistema nervoso central. Assinale a alternativa em que todas as substâncias são depressoras do sistema nervoso central. Letra A, álcool.
inalantes, solventes e soníferos? Ou letra B, maconha, êxtase e cogumelo? Qual é a nossa resposta correta? Letra A, álcools, inalantes, solventes e soníferos. 2. Drogas estimulantes refere-se ao grupo de substâncias que aumentam a atividade do cérebro. Assinale a alternativa que representa este grupo. Letra A, álcool, inalantes, solventes e soníferos. B, maconha, êxtase e cogumelo. Ou C, nicotina, cocaína e crack? Qual é a nossa resposta correta? Letra C, nicotina, cocaína e crack. 3. As drogas perturbadoras, também chamadas de alucinógenas, modificam a qualidade da atividade do cérebro, que passa a funcionar de forma anormal. Assinale a alternativa que representa esse grupo. Letra A, álcools, inalantes, solventes e soníferos. B, LSD, maconha, êxtase e o cogumelo. Ou letra C, nicotina, cocaína e o crack? Qual é a nossa resposta? Letra B, LSD, maconha, êxtase e o cogumelo são alucinógenos. Agora eu tenho uma dica para você. Livro Vida de Droga, de Valcir Carrasco. Dora sempre teve tudo o que havia de melhor, até que seu pai perde o emprego e a família tem de baixar o seu padrão de vida. A situação deixa a garota cada vez mais deprimida e revoltada, fazendo-a ir em direção às drogas e viver experiências pelas quais nunca esperou passar. Aqui nós temos um livro direcionado a adolescentes que trabalha toda a problemática das drogas relacionadas às relações da Dora com seus amigos, como que ela entrou no mundo das drogas e como ela se recuperou. É isso, alunos. Essa foi a nossa aula Drogas, Ação no Sistema Nervoso. Eu espero você em uma próxima. Tchau!